1 verso 3. A viver com disciplina e sensatez. A disciplina é a ferramenta que nos ajuda a ser uma pessoa sensata, irmãos. Grandes pessoas que venceram, campeões, são pessoas que têm disciplina na vida. Tem bons hábitos, como eu acabei de falar. Lembra, Daniel, ele tinha o hábito, ele tinha a disciplina de orar 3 vezes ao dia. E quando ele ouviu a notícia que não podia mais orar, o que ele fez? Foi orar, porque fazia parte da rotina dele. Num momento de crise, num momento de luta, num momento de angústia, de perda de identidade, de crise, que hoje as pessoas andam em crises terríveis, as pessoas vão fazer aquilo que ela tem o hábito de fazer. Se a pessoa tem um hábito de ir assistir televisão para descarregar aquela depressão, distrair a cabeça, ela vai lá assistir TV. Se ela tem o hábito de se trancar no quarto e se isolar, ela vai se trancar no quarto e se isolar e ficar lá se martirizando. Olha a minha vida, o que eu não fiz, minha vida deu tudo errado. Por quê? Porque ela criou aquele hábito, aquela disciplina na vida dela. Então, se você quer lutar contra a insensatez, desenvolva, busque ter disciplina em situações, em questões que vão te impulsionar para frente, não para trás. Amém? Está claro isso? Isso é importante, isso é fundamental. Vamos lá. Então, crie uma rotina, crie hábitos cristãos que vão te levar a ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Para não ser só uma frase cristã, um jargão cristão, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e está tudo de ponta cabeça. Crie hábitos que vão te abençoar. Existe um livro que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e lá existem questões muito interessantes. E lá ele fala da questão de disciplina, a questão da pessoa ter uma rotina vencedora. E pessoas que têm rotina vencedoras, eu vou dar um ponto aqui para você, elas acordam cedo. Elas não acordam meio-dia para almoçar. Então é um hábito de pessoas que vencem. Jesus, ele acordava cedo, irmãos. Jesus orava de madrugada. É um hábito poderoso isso daí, porque você aproveita a vida e o dia. Tem pessoa que perde metade do dia dormindo. Se for contabilizar a vida dessa pessoa, ela passa mais tempo dormindo do que vivendo. Eu conheço pessoas assim. Então crie uma disciplina em questões. Espera aí, eu preciso me disciplinar nisso aqui, eu sou muito desorganizado nisso. Eu preciso criar uma disciplina nessa questão da minha vida, porque eu estou muito desorganizado, não está dando resultado. Isso é porque eu estou sendo insensato nisso. Eu quero lutar contra a insensatez. Eu quero ser uma pessoa sensata nessa área da minha vida. Então eu vou ter disciplina nisso aqui e vou vencer em nome de Jesus. O Senhor vai te ajudar, meu irmão, está na Bíblia. Vamos lá, terceiro ponto, Provérbios capítulo 3. Quem está entendendo, escreve um amém aí para mim. Vamos lá, deixa eu ver se está claro aí. Deus abençoe o pessoal do Piauí aí. Pastor Marcos, Deus te abençoe. Está participando aí conosco, em nome de Jesus. Pessoal da Paraíba aí também, aquele Tiago, Deus abençoe. Sofia. Provérbios capítulo 3, verso de número 21. Provérbios capítulo 3, verso 21. Diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Por quê? Olha só, eu vou ler de novo, Provérbios 3, 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Então o terceiro ponto de uma pessoa sensata, ela tem equilíbrio na vida dela, irmãos. O pastor dessa igreja fala isso, ó. Gente, a gente tem que aprender a equilibrar as coisas. A gente não pode pender só para um lado. A gente tem que buscar isso. Como que eu faço, pastor? Uma vida no Espírito. Como que eu faço para ter uma vida no Espírito, pastor? Aí é pela graça, é a graça que vai me ajudar, irmãos. Está lá em Tito capítulo 2. A Bíblia diz que ela nos ensina a graça, a ter uma vida equilibrada em todo o nosso contexto. Então eu tenho que ter uma vida de devocional. Então é importantíssimo o equilíbrio na vida. Não adianta só trabalhar. Não, depois quando eu tiver tempo eu busco a Deus. Ou então, igreja, mas eu esqueço minha família. Não, eu tenho que equilibrar minha vida. Eu cuido da minha família, eu cuido do meu intelectual, eu cuido da minha vida profissional, eu cuido da igreja. É fácil equilibrar os pratos? Não é.
Não é fácil, irmãos, equilibrar os pratos, mas quando eu coloco Deus na frente, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, e toda a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus vai acrescentando o auxílio, a ajuda, a graça, o favor. Eu preciso aprender a equilibrar a minha vida com Deus, e para isso Deus tem que ser o primeiro na minha vida. Quer aprender a equilibrar as coisas? Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Martinho Lutero tinha esse hábito, tinha essa disciplina. Ele colocava Deus em primeiro lugar. Ele tinha um hábito do devocional, a prática de colocar Deus na frente. Ele fala que o dia que ele não orava, parece que as coisas davam errada, quando ele deixava a oração por último. Ele percebia, ele tinha essa percepção. Então vamos lá, Provérbios 3:21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Olha só. Por quê? Verso 22. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e os impedirá de cair em armadilha. Você está entendendo o que é uma vida sensata com equilíbrio? Deus cuida. Uma pessoa que vive com sensatez e equilíbrio, Deus cuida de toda a sua vida. Ficou claro? Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Trarão vida a você, enfeitará seu pescoço, você seguirá o caminho em segurança e não tropeçará. Se deitar, não terá medo, seu sono vai ser tranquilo. Não terá medo da calamidade, das notícias ruins que atingem os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e impedirá de cair em armadilha. Está entendendo que é uma pessoa sensata, equilibrada? A vida dela caminha porque o Senhor vai conduzindo a vida dela. Por quê? O equilíbrio está porque ela busca Deus em primeiro lugar. Vamos lá, quarto ponto, Provérbios capítulo 2. Então, uma pessoa sensata, ela compreende a sabedoria do livro de Provérbios, ela tem disciplina e ela busca equilíbrio na sua vida. Vamos lá, quarto ponto, Provérbios capítulo 2, versos 6 e 7. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? A sensatez é para quem vive com justiça, irmãos. Só que não a nossa justiça, a justiça do reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a forma como o reino de Deus conduz as coisas. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia fala que se teu inimigo te fizer mal, você vai lá e faz o bem para ele, porque fazendo isso você vai amontoar brasas de fogo na cabeça dele. Espera aí, eu falo mal dele, ele fala bem de mim? A pessoa não vai entender. Agir com a justiça do reino, não com a sua justiça. Oferecer alta face se alguém bater na sua face. Viver a justiça. Eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, mas eu busco a justiça do reino também, porque senão não adianta. Então, se eu viver na justiça do reino, o que vai acontecer? Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda em integridade. Verso 7. Ele reserva a sensatez para quem anda com a justiça do reino. Estão pedindo para me caminhar 1 milha, eu caminho 2. Estão pedindo minha túnica, eu dou. Caminhe na justiça do reino, não na sua justiça. Ah, não, eu não concordo porque eu acho que a pessoa merece uma lição. Isso não é a justiça do reino. Isso é a gente ser juiz. Quando eu caminho na justiça do reino, estou caminhando em sensatez. E aí a sensatez vai me proteger como um escudo. É o que Salomão está falando. O homem mais sábio da Bíblia está falando isso. Vamos lá, Provérbios capítulo 8. Até meia-noite eu termino, tá? Não, preciso liberar o Bruno, senão a Jéssica pega ele depois. Vamos lá, Provérbios capítulo 8, verso 14. Provérbios capítulo 8, verso 14. Olha só, Provérbios capítulo 8, verso 14. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Quem que está falando aqui? Quem que está falando aqui? A sabedoria.
O livro de Provérbios é Deus personificado na pessoa da sabedoria, como se a sabedoria fosse uma pessoa. Então, meu é o conselho sensato, é a sabedoria falando. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Verso 17. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Isso é um texto muito usado em vigília, né? Só que aqui a sabedoria falando que quem me busca de madrugada. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscarem me acharão. Às vezes a gente ora por sabedoria, mas a Bíblia está falando aqui que para buscar sabedoria tem um momento certo, mas tem uma hora certa. Isso se aprofunda. Então, qual que é o quinto ponto para eu ser uma pessoa sensata? Viver com sabedoria divina. A sabedoria está falando, meu é o conselho sensato. Você quer ter uma vida sensata? Ouça os meus conselhos. Eu sabedoria, eu como pessoa sabedoria. Ouça os meus conselhos. Porque por meio dos meus conselhos, a minha sabedoria, os reis governam, os nobres governam. Verso 18. Comigo está riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras. Olha lá, irmãos. Verso 19. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que oferece é superior à prata escondida. Às vezes a pessoa está buscando ficar rica, buscando dinheiro. E às vezes a solução seria ela buscar ter sabedoria. Verso 20. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Olha o resultado de ter uma vida sensata com a sabedoria divina, não a sabedoria da terra, a sabedoria do céu. Vamos lá. Provérbios capítulo 10, verso 19. Já estou terminando. Provérbios capítulo 10, verso 19. Provérbios capítulo 10, verso 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quem controla a língua é sensato. Irmãos, tem hora que tem hora que tem que mortificar a língua. A Bíblia diz que ela é um pequeno membro, que como um pequeno fogo incendeia um bosque. Uma fagulhinha, mas destrói tudo. Quer agir com sensatez? Aprende a controlar a sua língua. Aprende a mortificar. Tem coisa que não se fala, irmãos. Por isso que a sabedoria ela faz a gente, peraí, se eu falar isso, não, melhor não falar isso. É uma coisa que eu tenho buscado aprender a fazer, irmãos. De verdade. Não é fácil. Dá vontade às vezes. Né, da gente, né, sobe o sangue. Mas a ciência não fala para contar até 10? E é verdade. A Bíblia fala isso, para a gente estar pronto para ouvir e tardio para falar. Então o que a ciência aprova, a Bíblia já fala. Né? Peraí, deixa eu ouvir primeiro antes de eu falar. Então uma pessoa sensata, ela controla a língua. Vamos lá. Provérbios 15, 24. Provérbios... Irmão, são lições para a vida isso daqui. Isso aqui é para a vida cristã, é para a família, é para o trabalho, é para o relacionamento. Tudo que nós estamos tratando de sensatez é para a vida. É uma escola de vida isso aqui. Você não precisa nem fazer uma MBA, porque a Bíblia é o livro da sabedoria, é o livro da instrução. Ela traz um entendimento pleno para a vida. Ela traz um conhecimento profundo para a gente aplicar na vida. Olha lá, Provérbios capítulo 15, verso 24. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça a sepultura. Irmãos, quando eu vivo um cristianismo bíblico, ele está me conduzindo para onde? Para o caminho sensato que está onde? Para o céu. Não tem meio termo para servir Jesus, irmãos. Ou você é cristão ou você não é. Não dá para ser, cristão meia boca, mais ou menos, morninho.
É tempo da gente se posicionar e ter uma vida sensata. Ter uma vida equilibrada. Ter uma vida com disciplina. Ter uma vida que a gente venha compreender a sabedoria de Provérbios. Uma vida com justiça. Uma vida de acordo com a sabedoria divina e não da terra. Controlar a nossa língua. Último ponto. Provérbios não. Tito capítulo 2. Eu vou sair um pouquinho de Provérbios aqui, tá? Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Graça, o favor imerecido de Deus para com o homem. Eu não merecia salvação, eu não merecia eternidade, eu não merecia paz, eu não merecia ter vida, mas Ele me deu. Isso é a graça de Deus. Eu e você não somos merecedores, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, ter morrido lá na cruz, Ele manifestou a graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus se manifestou na cruz do Calvário. O amor de Deus foi revelado naquela cruz. Porque mesmo nós sendo pecadores, pessoas que mentem, que têm inveja, pessoas egoístas e etc, 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 Deus falou: eu vou entregar o meu filho para morrer naquela cruz, porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Deus criou leis e Ele não quebra as leis que Ele criou. Por mais que Ele tenha o poder nas mãos, a autoridade, Deus, Ele é justo. Então Ele foi necessário derramar o sangue de um inocente, de um justo. Para quê? Para firmar uma aliança. Então a Bíblia está falando que a graça de Deus se manifestou para salvar todo homem. A salvação é para todas as pessoas. E aí diz assim no verso 12, o que essa graça faz? O que esse amor que foi revelado na cruz faz? Verso 12, ela nos ensina a renunciar às impiedades, às paixões mundanas, e a viver de maneira o quê? Sensata. Eu vou repetir. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus te alcançou, então ela tem que te ensinar a ter uma vida sensata, até esperar Jesus voltar. É o que o texto está falando, ó. A salvação para todo mundo se manifestou na cruz. Deus, Ele entregou uma vida de graça para o ser humano. Então existe uma possibilidade do ser humano viver para Deus e viver contra o sistema, contra uma vida de pecado, de vícios, de uma vida de egoísmo, de mentira, porque essa graça vai ensinar ele a ter uma vida sensata, justa e piedosa. Eu e você precisamos da graça de Deus para ter uma vida sensata, irmãos. Eu coloquei alguns pontos aqui que nós vamos buscar, porque nós estamos conscientes, nós somos seres humanos. Nós não somos um monte de robô que vai vir, Deus vai enviar lá um chip do céu e vai programar a gente. Eu não posso pôr um chip em você e te programar, mas é uma decisão do coração, é eu entender, peraí, lá na cruz Jesus morreu para me salvar, mas Ele me entregou essa graça, e essa graça Ele vai me ajudar a compreender a sabedoria de um livro de Provérbios, a ter uma vida de disciplina, a ter uma vida de equilíbrio, a ter uma vida de justiça do reino, não a minha, a viver de acordo com a sabedoria divina e não a da terra, a viver os caminhos do céu, os caminhos espirituais, ter uma vida cristã condizente, controlar minha língua. Como que eu consigo fazer tudo isso, pastor? É graça, meu irmão. Deus deu esse favor para mim e para você. É possível por causa da graça de Jesus. Não é por mérito meu, não é porque nós somos inteligentes, capazes, intelectuais, não. É graça. É graça de Deus. Ela nos ensina a ter uma vida sensata, piedosa e justa, aguardando aquele grande dia. O dia do arrebatamento, o dia da volta do Senhor, o dia que Ele buscará a sua igreja.
eu quero orar por você. E nessa oração eu quero que você juntamente comigo peça a graça. Senhor, me dá graça para eu compreender a sabedoria do livro de Provérbios, a eu ter disciplina, a eu ter equilíbrio, a eu viver com a justiça do teu reino, não com a minha, a ter uma vida cristã condizente à tua palavra, Senhor, a controlar minha língua, Senhor. Eu preciso dessa graça para ela me ensinar a cada dia. Amém, povo de Deus? Você está entendendo como é capaz de combater a insensatez? Porque a graça nos ajuda, igreja. O favor de Deus, o amor que se revelou naquela cruz, Ele te torna apto, Ele te torna capaz, Ele te dá força para isso, para você identificar, confrontar e mudar. É graça, é graça. Ore juntamente comigo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós compreendemos no dia de hoje, Pai, que muitas vezes nós temos atitudes que combatem contra a sensatez e não contra a insensatez. Mas nós entendemos aqui 8 atitudes de uma vida sensata. E que para nós vivermos essa sensatez, não é mérito nosso, Senhor. Não é pela nossa capacidade, mas é a Tua graça que nos ensina. É a Tua graça que nos capacita. É a Tua graça que abre o nosso entendimento para a gente conhecer, confrontar e mudar essas situações na nossa vida. É o Espírito Santo convencendo a nossa vida do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós precisamos da Tua graça. A graça que foi manifestada na cruz do Calvário. Nos ajuda, Senhor, a compreender a sabedoria de Provérbios, que vai nos ajudar a ter uma vida de entendimento, de discernimento, de sabedoria, de prosperidade, de solução, de resultado. Senhor, nos ajuda a ter disciplina na nossa vida, em questões que muitas vezes somos indisciplinados e que não geram resultados, mas amargura e frustração na nossa vida. Nos ajuda a equilibrar toda a nossa vida, equilibrar todos os pratos, Senhor, para que possamos fazer tudo com excelência, que possamos sim buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e não só o reino, mas a justiça de acordo com o Teu reino, com os Teus valores, não com os nossos, Senhor. Nos ajuda a viver de acordo com a sabedoria divina, a sabedoria que vai nos proteger, a sabedoria, Senhor, que vai nos auxiliar, a sabedoria, como a Tua palavra diz, de um governante, de autoridade, Senhor, que sabem o que deve ser feito, que tem inteligência do céu para decidir e resolver questões, que possamos ter uma vida cristã coerente, verdadeira, Senhor, que nos leve a caminhar para o céu, que possamos controlar a nossa língua, que o que sai da nossa boca venha edificar, venha abençoar, que seja a Tua graça, Senhor, a Tua graça que nos leve a uma vida de sensatez. Se existem atitudes aqui que nós não tratamos, mas que nós precisamos de mudança, que o Senhor venha sondar o nosso coração, e o Senhor venha nos ajudar, porque nós dependemos de Ti, porque sem o Senhor nós não podemos, Pai, que vara nenhuma que está fora da videira vai dar fruto, mas que nós possamos estar ligados na videira verdadeira, e a nossa vida seja uma vida sensata, uma vida que Te honre, que Te glorifique e que Te exalte. Eu oro e abençoo todos aqueles que estão juntamente conosco, o Teu povo, os Teus filhinhos, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus te abençoe. Eu quero aqui fazer um convite. Você que ouviu essa palavra, e o Senhor tem ministrado o teu coração, e você hoje quer entregar sua vida ao Senhor Jesus. Senhor, eu tenho controlado a minha vida, mas eu tenho ouvido os cultos, eu tenho ouvido a Tua palavra, e eu quero entregar minha vida agora ao senhorio de Jesus. Eu quero isso, pastor, como que eu faço? Repete essa oração comigo. Fale assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu decido com o meu coração, e eu entrego o controle da minha vida ao Teu senhorio. Que o Senhor venha tomar conta da minha vida, que o Senhor venha me libertar, perdoar os meus pecados, porque eu creio que o Senhor está vivo, e o Senhor me justifica hoje para a salvação, para a restauração. Eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, seja muito bem-vindo à família de Deus.